Olá, alunos, olá, alunas, sejam bem-vindos para mais uma aula online sobre sociologia, a aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao pensamento do Max Weber, ok? Esse sociólogo muito importante, já do século XX. Na última aula de sociologia, nós falamos sobre a análise do Weber no quesito religião, né? A famosa tese dele, a famosa obra dele, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele analisa as raízes, não é, da origem do capitalismo, e ele descobre isso lá no protestantismo, já no século XVI, com a reforma de Lutero e a mudança no pensamento ocidental, no quesito trabalho, no quesito mística do mundo, um mundo cada vez mais desencantado, onde a mística vai sendo deixada de lado e o progresso científico, o avanço científico tomando esse lugar e por aí em diante. Daí o Max Weber analisa e vai discorrer sobre isso na sua obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a sociologia do Max Weber e a análise que ele faz da sociedade do ponto de vista da estrutura da sociedade. Essa sociedade capitalista, esse capitalismo que na visão do Weber não é tão problemático assim como a visão que o Karl Marx tem do capitalismo, né? E a gente vai sempre fazendo um paralelo entre esses teóricos, exatamente para vocês já irem se habituando a essa análise comparativa, tá? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a estrutura social, o que Max Weber concebe do ponto de vista da estratificação social e do ponto de vista do Estado, ok? Vamos lá então. Por Karl Marx, a grande problemática do capitalismo consiste nessa divisão de classes. O fato de haverem classes sociais, para Marx, é o foco do problema da desigualdade social. O capitalismo, enquanto sistema econômico, na visão do Karl Marx, ele produz, a forma como ele concebe o trabalho, esse trabalho cada vez mais dividido, esse trabalho cada vez mais especializado, esse trabalho como principal agente ou agente determinante da desigualdade social. Karl Marx concebe basicamente uma sociedade estratificada, e esse conceito é muito importante para a aula de hoje, o conceito de estratificação social. O que é estratificação social? É uma sociedade dividida. Uma sociedade estratificada é uma sociedade dividida, uma sociedade onde os indivíduos não vivem de uma mesma maneira, ok? Uma sociedade onde o trabalho é dividido, primeiramente, existe uma divisão no trabalho, existe uma divisão na forma como os indivíduos moram. Então, quer dizer, você tem de um lado da cidade favelas, do outro lado zona sul e condomínios fechados, você tem pessoas que trabalham em serviços mais burocráticos, serviços que não demandam tanta força física, e de outro lado você tem pessoas que desgastam o seu físico em trabalhos manuais, forçados, no sentido de que forçam o corpo, né? A estratificação social ela pode ser concebida de diversas formas, mas a principal é essa desigualdade gritante que nós vemos na nossa sociedade, onde você tem, por um lado, pessoas que comem bem, se vestem bem, se locomovem com mais facilidade, e de outro lado, pessoas que moram mal, pessoas que se vestem mal, comem mal e se locomovem através de transportes públicos, né? Essa divisão na sociedade, na visão do Karl Marx, é a principal chaga do capitalismo. O capitalismo é entendido como esse sistema econômico de destruição, que destrói a natureza, que produz desenfreadamente bens de consumo, que transforma tudo em bens de consumo, que coloca na cabeça do homem que ele é aquilo que ele veste, aquilo que ele come, enfim. Que trabalha com ideias de produção desenfreada e por aí em diante. Esse sistema econômico, ele é o principal causador, a forma como o trabalho é concebido na sociedade capitalista,
é o principal causador da desigualdade entre os homens. Tá? Na visão do Karl Marx, a desigualdade não é natural, os homens são iguais por natureza, e o sistema é que nos torna desiguais. Ok? Então Marx concebe basicamente duas classes sociais, que é a classe burguesa e a classe proletária. Os proletariados trabalham para a burguesia, vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, e com esse salário eles vão trocar novamente em produtos que muitas vezes eles mesmos fabricam, eles mesmos produzem. Então, um dos ideais da mudança social do Karl Marx é que a classe operária usufrua de tudo aquilo que ela produz. É daí que vem a famosa frase dele, né? Essa classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. No sentido de que essa sociedade desigual, essa sociedade de desigualdade estratificada, deveria ser cada vez mais igualitária. O sistema capitalista deveria dar lugar a um sistema socialista, onde os bens de produção, ou seja, o produto final e os meios de produção, que são as fábricas e o meio pelo qual os produtos surgem, fossem não mais capitalizados pelos burgueses, daí que vem o nome capitalismo, mas fossem socializados para todos os trabalhadores, daí que vem o nome socialismo. Então, na visão do Marx, o capitalismo deveria dar lugar ao socialismo. Havendo uma vez implantado o socialismo, você teria uma igualdade material entre os homens, não é? Para o Karl Marx, a materialidade das coisas determina a consciência do indivíduo. Então, se todos os indivíduos tivessem as mesmas condições materiais, o mundo seria mais igualitário, as pessoas seriam melhores e por aí em diante. Então, Marx concebe o fim da estratificação social, o fim da desigualdade social, através de uma sociedade onde tudo é para todos, ok? Materialmente falando, tá? Marx não concebe uma igualdade apenas de direitos. Marx concebe uma igualdade material, onde todos os indivíduos tenham acesso àquilo que é necessário para a sua sobrevivência, portanto, alimentação, tudo que materialmente nós necessitamos para viver, não é? E então Marx ele tem o trabalho como principal agente da estratificação social. Esse trabalho desigual, esse trabalho especializado, esse trabalho alienante, onde o indivíduo é alienado daquilo que ele próprio produz, né? Aí Marx trabalha com o conceito de mais-valia, por aí em diante, que a gente vai ver depois, mais para frente, com mais calma, né? Isso é só uma introdução para a gente entrar no conceito de estratificação do Max Weber. Quando eu digo Marx, não confundam com Max Weber. Marx é o Karl Marx, teórico do socialismo. Max Weber é o autor da obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, já sociólogo alemão do século XX. Marx é do século XIX, ok? Muito bem. O Max Weber, ele concebe da seguinte maneira a estratificação social. Na visão do Max Weber, lembrando que o Max Weber não concorda com Karl Marx desse ponto de vista de mudança social, entendido como uma mudança no sistema socioeconômico, né? Na visão do Max Weber, o ser humano ele deveria entender que a sociedade ela não é apenas determinada do ponto de vista material, mas é também e principalmente determinada do ponto de vista cultural. Então, o homem não é apenas um ser material ou um ser econômico, como dizia Karl Marx, mas o homem deve ser entendido também como um ser cultural, um ser de valores e por aí em diante. Na visão do Weber, o trabalho não é o agente determinante para a estratificação social. Ou seja, o fato de haverem pessoas com maiores prestígios na sociedade, outras com menos, pessoas que vivem melhor, pessoas que vivem pior, não está apenas relacionado ao trabalho. Na visão do Max Weber, a estratificação social, o que produz as classes sociais, também envolvem comportamentos de compreensão social diferentes. Tá? Por que comportamentos diferentes? Max Weber leva em consideração o quesito meritocracia. Né? Na visão do Karl Marx, não existe meritocracia, o que existe é um trabalho explorado. A gente não pode falar em meritocracia para o Karl Marx quando a pessoa já nasce em condições materiais favoráveis. Ora, se eu já nasci dentro de um sistema burguês, ou se eu pertenço à burguesia, tudo aquilo que daí em diante é derivado, não pode dizer que seja mérito. Já é
uma estrutura que corrobora para isso. Do mesmo modo, na visão do Karl Marx, a pessoa que nasce dentro de um sistema de proletariado, que não pertence à burguesia, não pode dizer que é falta de mérito daquela pessoa não ter uma ascensão social. Porque na visão do Karl Marx, o sistema impossibilita isso. O fato dela trabalhar demasiadamente e receber um salário e ter que trocar esse salário por bens de produção, já nunca vai fazer com que ela tenha uma ascensão social, haja vista que os preços das coisas são sempre determinados pelo Estado e pela burguesia, e muitas vezes por um Estado aparelhado pela burguesia. Então não tem como trabalhar com ideia de meritocracia na visão do Karl Marx. Não existe isso. Tá? Nós não podemos cobrar meritocraticamente, por exemplo, de alguém que mora na favela, que sofre preconceito pela cor da pele, que pega, às vezes, 3, 4 ônibus para ir para o trabalho. A gente não pode cobrar dessa pessoa, dizer que é falta de mérito dela ela não enriquecer. A estrutura corrobora para isso, na visão do Karl Marx. Na visão do Max Weber, não. Na visão do Max Weber ele concebe a meritocracia. Ele acha que o trabalho não é o agente determinante da estratificação social. E a estratificação social, o fato de haverem classes sociais, né, o que para o Karl Marx deve acabar. Para o Karl Marx, o socialismo deve nivelar todas as classes, não deve existir mais classe alta, classe média e classe baixa. Apenas uma única classe, que é a classe dos seres humanos, né, onde todos têm tudo. Na visão do Max Weber, não. Na visão do Max Weber, é natural que haja diferença de classes. Por quê? Porque vai de acordo do mérito de cada um. Para o Max Weber, o status social, a forma como a pessoa é valorizada na sociedade, a forma como a pessoa ascende socialmente, envolve também o mérito. O Max Weber não descarta a questão da desigualdade estrutural, mas o mérito não pode sair de vista. Ou seja, existem pessoas que ascendem socialmente por mérito próprio, que têm status na sociedade por mérito próprio, porque se esforçaram, porque estudaram, porque trabalharam. Então essas pessoas devem naturalmente ganhar mais do que aquelas que não o fizeram, né? É uma visão totalmente diferente de sociedade, tá? Então o Max Weber não vê como algo tão problemático assim o problema da estratificação social, ok? Esse é o primeiro ponto, que é o problema da estratificação. O segundo ponto que nós vamos estudar aqui é como o Max Weber concebe o Estado. Não, mas o Max Weber vem de uma linha de pensamento de que o Estado, diferente da visão do Marx, que o Estado deve acabar. Na visão do Marx, o Estado deve dar lugar à força autônoma do povo, ou seja, na visão do Marx, quando fosse instaurado o socialismo, o Estado já não mais seria necessário, porque o povo saberia viver autonomamente. Né? Não precisaria de um órgão legislador do todo. Né? Na visão do Max Weber, não. O ser humano ele tem tendências, né, a se submeter à autoridade, ele precisa se submeter à autoridade. Max Weber diz que uma sociedade onde os indivíduos façam o uso da força da maneira como julgam necessário levaria ao caos, não seria o ideal. Portanto, Weber só concebe o uso legítimo da força ao Estado. O que é o uso legítimo da força? Forças armadas, poder de repressão, poder de prender alguém, de punir alguém. Para o Weber só deve caber ao Estado. Ou seja, aí você não trabalha mais com categorias de usar da sua própria força para resolver um problema que envolva prender alguém ou censurar alguém ou mesmo coagir alguém. O Estado é que deve fazer o uso legítimo da força, através das Forças Armadas, através dos órgãos públicos de segurança e por aí em diante. Ok? Então Weber, por exemplo, não concebe uma sociedade onde os indivíduos se armem para fazer a própria defesa do seu patrimônio. Na visão dele, isso é o Estado quem tem que fazer. Na visão do Max Weber, o ser humano ele é muito complexo. As relações humanas são muito complexas e para Weber a dominação é o centro do poder da sociedade. Na visão dele,
o poder de dominação é o que está por detrás da organização da sociedade. O que faz uma sociedade ser organizada é o fato de existir um poder que a organize. Na visão do Max Weber, existem 3 tipos de modelos de dominação social. A sociedade, digamos assim, ela é dominada através de 3 modos de dominação, ok? E aqui nós estamos fazendo uma análise, nós não estamos fazendo um juízo de valores, ok? Não estamos nem dizendo que isso é bom ou que isso é ruim. Ele está apenas analisando como a coisa funciona e, na visão dele, essa complexidade das relações humanas envolve também a dominação. A dominação é um fator de relação social. E, na visão dele, essa dominação é o que mantém como centro das relações sociais a própria sociedade, né? Então Weber vai dizer o seguinte: existem 3 modelos de dominação social. Existe o modelo de dominação social que é o chamado de dominação tradicional. A dominação tradicional é aquela que tem por base a crença nas tradições. Exatamente isso, a crença nas tradições. Tradições em que sentido? Geralmente as pessoas elas têm uma tendência a se submeterem àquilo que é tradicional. Então é tradicional na minha família determinada coisa, vem de tradição, de geração em geração, então eu também reproduzo, eu também faço, eu também me submeto, né? A tradição é muito presente também na religião, né? As religiões mais antigas, elas ainda mantêm um certo poder sobre o povo, exatamente porque alegam a tradicionalidade, não é? Algo que supostamente se manteria através das gerações, embora isso seja altamente questionável, porque absolutamente tudo sofre modificações com o passar do tempo, né? Não existe nada que seja tão tradicional assim, ok? Mas a dominação tradicional tem por base a crença na tradição. Por que crença? Porque é só uma crença mesmo, né? Não existe nada que comprove que algo se mantenha o mesmo sempre pelo passar dos séculos. Sempre há modificações e é apenas uma crença na tradição, tá? A dominação carismática ela é muito conhecida por ser a dominação através de um carisma de alguém. Então, geralmente, uma pessoa muito carismática, ou seja, que exerce um carisma, que é muito, muito dócil, muito amável, fala a língua do povo, está presente, acolhe, fala de um jeito que o povo gosta de ouvir. Enfim, o líder carismático, que envolve carisma afetivo, também domina as pessoas, né? Exatamente por essa tendência relacional humana de se ater ao carisma, né? Pessoas carismáticas, geralmente, elas conseguem roubar a cena, elas conseguem exercer uma força, diz Max Weber, sobre as outras, né? Basta lembrar um exemplo muito conhecido disso, que é o Adolf Hitler, que foi o principal encabeçador do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, esse alemão que exercia um poder carismático sobre o povo, na medida em que ele se considerava ou se tratava como o pai do próprio povo, né? Aquele que iria restaurar a moral, os bons costumes, enfim, do povo alemão, aquele que queria restaurar a moral da cidadania alemã, aquele que queria, e através de gestos muito concretos, em seus discursos encalorados, em seu modo de falar, carismático, não é? Na sua presença no meio das massas, isso cativava o povo, né? E o povo se deixou levar por esse discurso fascista, né? Genocida, que levou aí à guerra e à morte de centenas de milhares de pessoas inocentes. Então, para Max Weber, o cuidado que deve se ter com essas figuras carismáticas, né? Ou seja, o ser humano tem que tomar cuidado quando ele se deixa levar pela crença na tradição. Então faça isso porque isso é tradicional e não é porque é tradicional que é sério, que é certo, né? Por exemplo, a gente escuta falar muito hoje na família tradicional brasileira. Mas o que é família tradicional brasileira? O que tem por detrás dessa palavra tradição? Pode ser um preconceito, né? Um preconceito contra os novos modelos de família. Então você pega um modelo que já existe, não é? Diz que isso é tradicional e defende isso, argumentando ou usando da palavra tradição para esconder um preconceito, né? Também tomar cuidado com a dominação carismática, porque o ser humano tem essa tendência de se deixar levar por aquilo que é emotivamente agradável.
Então, se alguém é emotivamente cativador, eu me deixo levar por isso. Isso também é uma forma de dominação na sociedade. Basta ver que os grandes líderes políticos que o mundo já teve, todos eles usavam esses artifícios, né? Essas técnicas de persuasão carismáticas. E também, por último, a dominação racional e legal, que é a dominação da lei, a dominação do Estado. É a dominação que se dá através das leis que nós somos obrigados a cumprir. Todos nós estamos sob custódia da lei. Todos nós temos que cumprir leis, temos que seguir ordens, enfim, cumprir tratados e por aí em diante. Então também existe essa dominação típica da sociedade capitalista, que vem de uma norma impessoal que é estabelecida pelo Estado, ok? É a dominação legitimada pelas leis. E você então tem a força da lei aí como dominação típica da nossa sociedade, ok? Então é isso. Nós estudamos hoje o conceito de estratificação social para Max Weber, o conceito de uso legítimo da força, que cabe ao Estado, e as 3 formas de dominação que existem na sociedade capitalista e que nós, infelizmente, nos submetemos. Ok? Então é isso por hoje. Se atentem à atividade, ao prazo, né, para que todos possam aí depois contabilizar a nota da atividade. Ok? E assim então nós vamos encerrando a teoria do Max Weber, né? Assim, passando pelos principais pontos, pelos principais tópicos e retomando sempre que necessário. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.